Desejo a todos que sejam bem-vindos, aqueles que nos escutam por uma ou mais vezes. Quero apresentar hoje nessa oração, mais uma vez, a Maria Elisa. Quero apresentar nessa oração o Rayan. Quero apresentar o José Geraldo. Quero apresentar o Geracildo, pai do Rayan, a sua mãe. Quero apresentar a Maria dos Anjos. Quero apresentar o Ildemar, a Elizabeth, a Elisângela aqui de Guarulhos. Quero apresentar também a Laura, a Edna, sua família, a Júlia, o Reginaldo, a Érica, o seu esposo, seus filhos. Quero apresentar o Edson, a Vitória, e a Fabiana, sua esposa, e suas duas filhas. Quero apresentar o trabalho do Edson também, o meu trabalho aqui. Quero apresentar a Vilma, o Luiz, todo o povo de Deus, todos os nossos ouvintes, todos aqueles que estão nos escutando nesta tarde. Gostaria de começar a ler uma palavra para os de habla hispânica, repetir, para quem não ouviu, vou ler de novo. É a palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Começando do versículo 21 até o versículo 34 da palavra do Senhor, que diz assim: Evangelho de Jesucristo segundo São Marcos. Também lhes dijo: traid-me la antorcha para ser posta debaixo del almude ou debaixo de la cama. Não é para ser posta em el cadeleiro, porque não há nada oculto que não haja de ser manifestado, nem secreto que não haja de descobrir-se. Se algum não tiene oído para oír, oiga. Les digo também: mirad los que oís, com a medida que medis, os medirão outros, e será añadido a vosotros lo que oís. Porque ao que tiene, lhe será dado, e ao que não tiene, aun lo que tiene lhe será quitado. Decía mais: assim é o reino de Deus, como se homem echa semente em la tierra, e duerme e se levanta de noite e de dia, e la semente brota e cresce com ele não sabe. Porque de suyo frutifica la terra, primeiro hierba, luego espiga, depois grano lleno en la espiga. E quando el fruto for produzido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. E decía: ¿A qué haremos semejante ao reino de Deus? ¿O con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en tierra. Mas después de sembrado supe, y se hace la mayor de todas las legumbres, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y como muchas tales parábolas le hablaba de la palabra, conforme a lo que podía oír. E sin parábola não lhes hablaba, mas a sus discípulos em particular declaraba todo. Esta es el Evangelio, la palabra que quero hablar com ustedes já em empiezo de la noche. Meus amados irmãos, em português, vamos ler de novo o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 21 ao 34. A parábola da candeia. E disse-lhes: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque se nada há encoberto, que não há de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes: atendei
aos que ides ouvir. Com que medida que medides, vos medirão a vós, e ser-vos-ão ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. A parábola da semente. E dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quanto já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegado a ceifa. O parábola do grão da mostarda, e dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que se semeia na terra, e é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. É como muitas parábolas, tais que dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Meus caros ouvintes da Rádio Apostólica, Missão Evangélica e Apostólica no Brasil. Estamos mais uma vez aqui para levar até os caros ouvintes mais uma mensagem para as vossas vidas. Uma mensagem que pode fazer toda a diferença no seu jeito de ser, no seu jeito de agir, no seu jeito de se colocar no dia a dia. Estamos aqui diante de três parábolas: a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Cada um com sua tipicidade, com a sua originalidade e com os seus fundamentos. Aqui na primeira está dizendo, e disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para colocar no velador? Meus amamantíssimos irmãos, meus caros ouvintes da palavra do Senhor. A candeia, nesse caso aqui, hoje em dia, a gente não está mais habituado a essas expressões de candeia, por exemplo, aqui, porque hoje, depois que se criou a lamparina, depois que a lamparina já é algo do passado. Hoje, dificilmente, poucas pessoas usam lampião a gás. Hoje, a tecnologia, mas pode ver isso em algum lugar das roças, ainda é costumeiro usar o lampião, usar tanto a querosene ou com óleo de mamona. Mas, na maioria, até mesmo na zona rural, está sendo, a maioria das pessoas tem acesso já à eletricidade. Então, essa palavra hoje, para quem já está acostumado a viver num ambiente todo com acesso à eletricidade, não vai saber realmente o que significa isso aqui, a não ser que falte luz e ele precisa acender uma vela. Hoje em dia já tem, com os recursos, já tem a vela, que às vezes ela é muito mais limpa do que você manter às vezes um lampião a querosene, ou você manter um lampião a óleo de mamona, que seria ainda mais atípico, principalmente nos grandes centros. Isso ainda pode ser totalmente visto se você for para a zona rural, num lugar que não tem acesso à eletricidade. Meus queridos, aqui está dizendo, mas para todo mundo uma coisa é certa. Essa nova geração, que não conhece o que é uma candeia, que não sabe o que é um lampião, como se eu estivesse falando uma língua estranha, mas pelo menos uma língua que todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é uma vela. É a mesma coisa aqui. Então vamos falar de uma vela, que hoje, para a maioria, todo mundo, até uma criança, ela sabe o que é uma vela. Se você está dizendo assim, vamos dizer que o dia que acabar a luz na tua casa, o que você vai fazer? Você certamente vai ter que ter uma vela ali. Você vai ter que guardar uma vela ali para você poder não ficar no escuro. Então, todo mundo sabe o que é uma vela.
Então aqui é como se Jesus perguntasse assim para você. Porventura, a vela é para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Então, é o que Jesus está querendo dizer aqui. Naquela época aqui, trazendo isso, traduzindo para a linguagem de hoje, ou seja, se faltar luz na sua casa, você vai ter que pegar uma vela. Você não vai colocar ela debaixo da mesa, você não vai colocar ela debaixo da cama, você vai colocar ela num lugar que seja visível a todos, ou em cima de uma mesa, ou você vai colocar em cima você vai espalhar às vezes até muitas velas, mais de uma, né? Pelos quartos, pela sala, às vezes no banheiro, aonde você puder colocar. Nunca se esqueça de quando for fazer isso, você sempre colocar, é sempre bom você colocar de uma maneira segura para você não pôr fogo na casa. Mas uma coisa é muito certa. Então, meus amados ouvintes, é isso aqui. Jesus está falando que a vela, no caso a candeia, no caso aqui para hoje, nossa linguagem de hoje, e para quem mora na roça ainda pode ser o lampião, ou pode ser a vela, que é mais conhecido por todos. Isso quer dizer, a luz que está em você, ela não, traduzindo isso agora para uma linguagem espiritual, assim como a vela que você coloca, e você coloca ela no velador para que todos a vejam, assim é a vossa luz. A luz de Cristo que tem em você, ela não pode ficar escondida. A luz de Cristo que tem em você, aquele conceito que você fez com Deus, que Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. Mas então, você também tem que ser luz, você tem que ser sal da terra. Então, você não tem que querer o evangelho só para você. O evangelho que está dentro de você, a palavra de Deus que está dentro de você, ela tem que iluminar, ela tem que ficar no velador, ela não tem que ficar escondida, ela não tem que ficar enterrada, salvo se Deus assim querer te esconder. Mas se Deus não querer te esconder, então você tem que ficar ali, ser mensageiro, você tem que se colocar a serviço, porque o que Deus está querendo dizer é que o dom de Deus que tem dentro de você não pode ficar escondido. O dom que você tem de servir a Deus, ele tem que ser um dom. Deus ele quer usar do seu dom. Qual que é o seu dom? Você sabe cantar? Então cante, louve o Senhor. Você sabe tocar, você sabe tocar um violão, você sabe o que você sabe fazer. Então, o dom que Deus colocou dentro de você, ele não é para ficar escondido, não é para você ficar com acanhamento, porque muitas vezes, irmãos, a gente chora por tantos cantores famosos aí, chora, e vira aquela coisa, mas quando é para Jesus Cristo, você quer esconder. Então, quando é um jogo de futebol, você compra aquelas buzinas, você grita, você faz um monte de coisa, mas para Jesus Cristo você tem acanhamento de dizer que você é um servo de Deus, você só é crente dentro da igreja, você se esconde. Você tem vergonha de levar sua Bíblia para ninguém achar que você é crente. Às vezes você tem vergonha de você dizer que você é crente por N motivos. Mas uma coisa nessa noite, o que o Senhor está dizendo aqui? Seja você. Aquilo que, se você é crente, então admita que você é um servo de Deus. Haja como tal. Então é preciso que a sua luz brilhe. A sua luz tem que estar sendo posta no velador para que todos vejam a luz de Cristo resplandecer em você. E está dizendo aqui, porque nada que há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada que se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Meus queridos, caros ouvintes da Palavra de Deus, aqui por meio da Missão Evangélica Apostólica no Brasil. Isso aqui é uma coisa mais certa que tem. Eu tenho um negócio comigo que eu parei de guardar segredo. Eu não sou caixa de segredo de ninguém. Por quê, irmãos? Eu não sou, meus caros ouvintes, caixa de segredo. Por que eu não gosto? Porque parece que quando você quer esconder alguma coisa, parece que, eu não sei se Deus ou o diabo, o que é, gosta de fazer de tudo para isso ser descoberto. Você vive uma insegurança tão grande, é mais provável que seja o adversário do que Deus. Porque você vive numa maneira que você não consegue ter paz. Você tem muito trabalho para você esconder um segredo. Então, a melhor coisa, dependendo do que for, é melhor você, às vezes, andar sem segredo. Eu não tenho segredo. Porque se alguém achar que eu tenho segredo, eu não tenho segredo. Meu segredo é nada, não tenho segredo. Porque, para mim, não adianta. Não é que você vai se tornar uma pessoa fofoqueira, vai ficar falando da sua vida para todo mundo aí. Mas, esse negócio de segredo, ele dá muito trabalho o segredo para esconder. Então, e aqui está falando que não há nada encoberto que não haja de ser manifesto. E não há nada, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto.
Então, uma coisa ela é muito certa, tanto no material quanto no espiritual. Por mais que você tente esconder uma verdade, uma hora ela aparece. Por mais que você tente fazer uma coisa que você acha que ninguém vai descobrir, não existe crime perfeito. Como diz assim, no sentido material, não tem crime perfeito. Então, seja lá o que você fez, tanto de bom e tanto de mal, principalmente o mal tem uma tendência muito grande a ser descoberta. Porque geralmente o bem às vezes fica meio escondido, né? Até que aparece, demora um pouquinho, é meio lento. Mas o mal, tudo o que você fizer de mal, você pode ter certeza que parece que tem uma pressa de ser colocada no telhado, que é interessante isso aí. Mas assim, se você então quer viver uma vida, você que leva uma vida tranquila com Deus, você não tem que ter motivo para esconder. Porque, irmãos, meus caros ouvintes da palavra do Senhor, a coisa melhor que tem é você andar uma vida tranquila, você viver uma vida em paz com Deus, porque esse negócio de você ficar guardando muito segredo, ficar guardando aquela coisa, você não tem paz, porque você perde muito tempo para tentar guardar um segredo, e às vezes não chega nem a ser um segredo, todo mundo até já sabe, mas dentro da sua cabeça você cria, às vezes, tanto obstáculo, tanta coisa para tentar esconder uma coisa, para você disfarçar uma coisa, dissimular uma coisa que às vezes você quer camuflar, que às vezes não vale a pena. Mas assim, então, como está dizendo aqui, porque não há nada encoberto que não haja de ser manifesto. Então, tudo o que se faz debaixo desse sal, a tendência dele é um dia ser descoberto. Por cedo ou mais tarde, por alguém, às vezes que... Então, assim, eu ando de uma maneira que para mim, eu não gosto muito desse negócio de segredo. Porque esse segredo, a não ser que você tenha seu segredo com Deus, a sua comunhão com Deus, você não tem que contar para ninguém. Mas seja nas nossas relações interpessoais, esse negócio de muito segredo, o que você anda fazendo? Você é um servo de Deus, sua vida tem que ser se ensina ou não. Então não tem esse negócio de segredo, 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 segredo. O seu segredo tem que ser com Deus. Com Deus você deve... E também você não deve confiar se você acha que você tem segredo. Ninguém é caixa de segredo de ninguém. Então não procura contar nada para ninguém, porque um amigo tem sempre um amigo, e quando você vê aquilo que não é segredo, já deixou de ser segredo. Então, eu não tenho eu não me perturbo com isso, com esse negócio de segredo, porque eu procuro viver uma vida a mais transparente possível. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medides, vos medirão. Isso é a coisa mais certa que existe. Da mesma maneira que você mede uma pessoa, ela com certeza a probabilidade ela é de 80-20, 20 por 80, que isso vai acontecer também com você. Com a mesma medida que você medir, você também vai medir. Então não adianta você falar mal do seu irmão, apontar para o seu irmão, se você também é suscetível às mesmas paixões dessa terra, se você também é suscetível aos mesmos erros. Então, do mesmo jeito que você mede, você corre o risco de ser medido também da mesma maneira que você mediu. Então, é aquele negócio. Já dizia uma filosofia até franciscana, que diz assim, não deseje os outros aquilo que você não deseja para você também. Então, e também a palavra de Deus fala, né? O amor ao próximo. Então, você tem que amar a Deus como você amar o próximo como a si mesmo. Então, procura não ficar medindo os defeitos, porque você também tem defeito. Procura não ficar medindo muito... Fica, às vezes, com muito detalhinho, muita coisinha, irmãos, que às vezes não vale a pena, se torna-se até chato. Então, isso quer dizer na sua vida espiritual e na sua vida material também. Não vale a pena você ficar, às vezes, medindo muito, porque se torna uma pessoa cri-cri, uma pessoa que torna-se até chato. Porque às vezes tudo você corta, tem que ser tudo delimitadinho, sabe? Tudo aquela coisa aí, tudo delimitada, sabe? Não, tudo no mínimos detalhes, acaba ficando até chato. Então, seja você, seja transparente, seja uma pessoa aberta, uma pessoa que saiba o seu lugar, a hora certa de calar, a hora certa de ouvir, a hora certa de dizer o que tem que dizer. Mas uma coisa é certa, já dizia assim, quem não sabe muito falar, quando falar, fala pouco, mas fala com peso. Então, o que é importante é você, quando falar, abrir sua boca, seja o seu falar, sim, sim, não, não. Um falar autêntico e verdadeiro. Porque falar demais também, você acaba também, como diz o outro, dando bom dia para cavalo. Então, você procura falar pouco, mas que tenha peso a sua palavra. Quando você abrir a boca,
fale com peso. Se você estiver no mundo, no ambiente espiritual, não queira toda hora ser profeta, não queira toda hora profetizar, não queira toda hora ser cheio de revelação. Você pode desejar, mas deixa Deus te usar. Se Deus quer te usar, amém. Mas cuidado com a solicitude, porque a solicitude também vai fazer você errar muitas vezes. Porque tem muito profeta louco falando que Deus está falando e Deus não está falando. Tem muito profeta vendo visão que Deus não está mostrando. Então, o profeta verdadeiro é aquele que fica no seu lugar e espera o tempo certo de Deus poder fazer a obra na sua vida. E outra coisa também que a gente nunca... Essa parte que está dizendo aqui. Com a medida com que medides, vos medirá uma voz. Uma coisa muito importante e perigosa é aquele negócio da gente apontar o dedo para a pessoa. Você geralmente costuma apontar dois dedos para a pessoa e acaba voltando até 3 para você. Então quer dizer o quê? Você aponta, mas você pode ser apontado. A gente vive num verdadeiro BBB, a gente vive num verdadeiro... Acabou-se a liberdade de você, nossa liberdade hoje. Então você vive totalmente 24 horas sendo visto por alguém. Alguém está te vendo, alguém está te observando. Seja no seu trabalho, seja na rua, seja na igreja, alguém está te vendo, alguém está te copiando, ou então, exatamente para isso aqui, para te medir e para te avaliar a cada dia. Então não vale a pena você seja uma pessoa, nunca às vezes você chegar a 100 é muito, mas pelo menos se você tem que tentar chegar a uma média de 50%, 70%, 80% com a misericórdia de Deus, porque assim, a gente está cada dia procurando ser perfeito, buscar a perfeição, buscar a salvação, mas nunca fale que, se você nunca queira chegar ao 100% de uma vez só, vai devagar, vai de passo a passo, vai observando, sem correria. Não precisa correr porque você não, a pessoa que faz um trajeto devagar, você vai apreciando a paisagem, você vai vendo detalhes que muitas vezes, se você passar correndo, você passa despercebido. Então, é isso aqui, que a luz de Jesus Cristo, ela tem que brilhar dentro de você. Uma coisa é certa. O que você tiver que fazer, você vai ter que fazer. Porque muitas vezes também tem luz, tem pessoas que ela quer. Quando você fala aqui que não se coloca uma candeia debaixo da cama ou debaixo de um cesto, por quê? Porque muitas vezes, você sabia que existe a inveja no mundo evangélico? Existe a inveja. Como que seria a inveja? A inveja seria exatamente, tem pessoas que ela tem o dom de cantar, outras têm o dom de profetizar, outras têm o dom de pregar, outras têm o dom de ficar calado, o outro tem o dom da fé, e são infinidade de dons. E às vezes um dom para o outro, um dom às vezes ele acaba, nem sempre todo dom é silencioso. Tem dom que às vezes ele se torna tão expressivo que não tem como você esconder ele. Não tem como você esconder, porque por mais que você queira esconder, ele se torna manifesto, ele se torna... Então o dom de Deus que está dentro de você, na hora certa, o Senhor tem que usar. Então ele não pode ficar escondido, Deus não te deu o dom para você colocar ele debaixo da cama, ou muito menos colocar ele também debaixo do cesto. Mas Deus te deu um dom, que seria aqui nesse caso a luz, seria essa vela que eu falei, o lampião, para quem mora na roça. Seria isso aí. A luz ela fica num lugar de destaque para que todos possam ver. Mas se todos vão poder ver também, você pode se preparar também, porque pós-pedrada. Porque se você vai ficar exposto, então quem está exposto também está sujeito. Se prepare pelas lutas que virão na sua vida. Porque uma coisa é muito certa. Porque se a vela está ali em destaque, então se é destaque, tudo está voltado para ela. Então, mas não tenha inveja de ninguém. Siga o dom de Deus, pratique o seu dom conforme o Senhor te solicitar. Não seja solícito. Espera a hora de Deus te usar, porque eu vou te falar uma coisa. Quando você abrir tua boca, uma vez você abrir a boca com sabedoria e com a guia de Deus, você vai falar e Deus vai cumprir. Vocês já observaram uma coisa? Vocês já observaram a cobra cascavel? Cobra cascavel é uma da... a cobra... aquela cobra coral é uma das cobras mais venenosas que tem. Vocês já observaram o comportamento dela? É uma cobra quietinha. Ela não é de... Só que quando ela dá um bote é uma vez só. Se ela pegar também é fatal. Então seja assim na vida espiritual. Não fica por aí falando demais. Não fica aí querendo aparecer. Você não precisa aparecer. Se o dom verdadeiro, se é dom verdadeiro, então na hora certa ele vai aparecer.
se você tem o dom de pregar, se você tem o dom de evangelizar, se você tem o dom da cura, o dom de expulsar os demônios, seja lá o dom que Deus tem em você. Na hora que Deus quiser usar, Deus vai usar na hora certa, no tempo certo, mas vai ser que nem um bote de uma picada de cobra coral. É fatal. Dificilmente uma pessoa que ela é picada por uma cobra coral, ela escapa. Assim tem que ser também aquele que Deus usa nos seus dons. Ou seja, não tem mania de você. Deus não há engano, não tem meio termo. Então, quando você falar em nome de Jesus, você pode conversar com seus amigos normal. Mas quando você falar em nome de Deus, que Deus manda te dizer, isso é uma palavra muito pesada que você não deve usar toda hora. Então, mas quando você falar Deus mandou te dizer, então Deus mandou dizer. Então, isso é muito pesado. Tenha essa consciência cristã, porque a luz de Deus que está em você tem que brilhar, mas não seja solícito. Deus está te vendo, Deus te conhece, tem a hora certa de Deus te usar, e na hora que Deus te usar, você vai ver obra, você vai ver maravilha, porque você teve paciência de esperar. O profeta verdadeiro, ele age que nem a coral, fica no seu lugar quietinho, mas se mexer com ele, na hora certa, vai levar. Então, é assim, abra a boca na hora certa para Deus poder operar na tua vida. Não perca muito o seu tempo falando demais. Mas fale com peso, fale pouco, mas fale com peso, e quando você falar, você vai ver o que vai acontecer. Então não se pode esconder esse dom de Deus que está em você. O dom de pregar, o dom de evangelizar, o dom da fé, o dom da humildade, o dom da sabedoria, o dom da paz, o dom da fé, o dom da perseverança. Então são vários tipos de dom que Deus coloca em cada um de nós e que não vai ficar escondido. Então aqui na frente o Senhor também está dizendo, ainda continuando aqui, com que a medida com que medides, medirão a vós, e servos-ão ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então é mais ou menos isso aqui. Se você tem o dom de Deus, você pode ter certeza, se você souber usar o dom de Deus, Deus vai te usar sempre. Deus vai te usar sempre. Deus vai te usar de tempos em tempo, e de tempos em tempo você vai ver obra. Aí, tá bom, agora Deus foi lá, o que tem se lhe é dado. Tá bom, Deus te deu o dom da cura, mas quem está curando é você ou é Deus? O dom da profecia, quem está profetizando? Você é o canal, mas quem está mandando? É você ou é Deus? Então vamos definir. Se for Deus, então fica na sua. Então não vai querer roubar a glória de Deus. O que a mão direita fizer, a esquerda não saiba. O que o olho direito fizer, o esquerdo não saiba. Então quem fez foi Deus, não foi você. Você lembra lá o que aconteceu entre Eliseu e Geazi? Que aconteceu que ele simplesmente ele quis lá roubar a glória de Deus. O profeta falou que não queria dinheiro. Ele falou, não, mas o meu Senhor falou que ia pegar, vai lá, te deu presente, pegou tudo. Então, o dom de Deus ele é gratuito, ele não é pago. O dom de Deus, ele não é pago, ele é gratuito. O dom de Deus, se eu falar alguma coisa aqui, disser, ou por meio da rádio, ou pessoalmente, falar alguma coisa, e chegar a acontecer na sua vida, longe de mim, então toda a honra, toda a glória seja dada a quem? A quem merece, a quem é digno, a quem tem o poder de fazer. Deus, eu não serei nada, você não é nada. Nenhum de nós, o profeta, o ancião, o cooperador, o diácono, o evangelista, o missionário, seja lá qual o título que você tiver, o apóstolo, não sei qual o título que você tem, mas uma coisa é certa, se Deus te usar, quem fez foi Deus, não foi você, porque o homem não tem condição de fazer nada, quem tem condição de fazer é Deus. A honra é de Deus e a gente se alegra, né? Não vai dizer também que não vai ficar triste. Quando Deus faz uma obra, que Deus escuta a nossa oração, nosso clamor, quando Deus usa a gente, então a gente tem que sentir o quê? Prazer e alegria que Deus nos usou. Mas a honra é dele, o crédito é dele. Porque a quem tem, se-lhe é dado, e o que não tem, até o que tem, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Ou seja, já não tem, e o que tem, porque o que tem, se-lhe é dado, e ao que não tem, até o que ele tem, lhe será tirado. Então, é uma coisa muito certa, isso aí é fato. Então, você tem que acreditar assim, que a gente não tem nada. Mas cuidado, porque às vezes a gente pode perder ainda o pouquinho que tem, se não tiver sabedoria, o pouquinho que já tinha, né? Antes mesmo de ser dado. Então, é fato isso aí. Toda honra, toda glória seja dada sempre a Deus. Você vê que quando os profetas, lá no passado, quando Deus fazia uma obra, eles nunca classificavam que era eles que faziam. Eles nunca se achou, nunca tirou para si aquela glória. Mas a glória tem sido sempre de Deus.
Na sequência, a gente tem assim, a parábola da semente. E dizia, o reino de Deus é assim, como se de um homem que lançasse a semente à terra, dormindo, levantasse de noite ou de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegado a seco. Então, o reino de Deus é como uma semente que é lançada. Ele é como uma semente. O trabalhador vai lá, ele lança a semente ela é jogada na terra e ocorre que Deus é que dá o crescimento. Então, muitas vezes a gente quer que a coisa cresce da noite para o dia. Mas, às vezes, tudo tem um processo de germinação, tem um tempo certo, né? Tem um tempo certo para tudo acontecer. Tem um tempo certo para tudo acontecer que, às vezes, de maneira imperceptível, você vai ver que ela vai seguir o seu processo. Aquilo que o Senhor tiver que fazer, o Senhor vai fazer para que o seu nome seja glorificado. E muitas vezes a gente vai passar tão despercebido que quando você vê, é como uma semente que você planta, ela faz todo o processo de germinação, e quando a gente vai ver, ela já cresceu e já está quase a ponto de se tornar espiga, né? Assim faz o fruto que se mostra. Ou seja, é como Paulo dizia, um plantou, o outro fez tal coisa, o outro fez outra, mas Deus deu crescimento em tudo. Então você vai lançar semente. Pode ser que hoje, a gente pregando essa palavra aqui, ela vai levar 10, 20 anos para poder se cumprir. Eu me lembro que um tempo atrás, eu morando ali na roça, eu ouvia falar que as pessoas falavam em línguas, eu ouvia falar que as pessoas falavam profecias, e eu me deu uma curiosidade muito grande, porque falava que as pessoas ali falavam em língua, disse que profetizava, e eu falei, Senhor, o que é isso? Eu me fiquei maravilhado, mas como eu ainda era uma criança, não me deixaram ali sair para poder ir em outro local ali para poder ver esse fenômeno. E passou-se os tempos, mais de 10 anos depois, eu chegando aqui nessa cidade de São Paulo, eu tive a oportunidade de ver tudo isso, pessoas falarem em línguas, conhecer o dom da profecia verdadeira, porque também tem a falsa. Mas aí a gente vai variando e aprendendo no dia a dia. Eu tive a oportunidade de ver pessoas falando em linguagens que eu nunca tinha visto alguém falar. Mas é assim, então é Deus que dá o crescimento, é Deus que a obra de Deus está tudo está nas mãos do Senhor. É o Senhor que dá o crescimento da tua fé, é o Senhor que dá o crescimento em tudo. E a gente, na verdade, como tem uma parte de Provérbios que diz assim, o bem e o mal, ele passa diante de nós. A gente não sabe nem o que é o amor, nem o que é o ódio. Quando vem o ódio, a gente odeia. Quando vem o amor, a gente também ama. Então nós somos pegos que nem peixe peixe na rede. Ou seja, quando vem o amor, a gente ama, e quando também vem o ódio, também a gente odeia também. É tudo. Então a gente está perceptível, vulnerável, suscetível aos intempéries do tempo. Se alguma coisa nos causa raiva, a gente vai sentir raiva. Se alguma coisa nos causa furor, a gente vai ficar com furor sim, porque não, a gente é humano, a gente somos carne. Então, como diz o provérbio, que tudo nós somos pegos como peixe em redes, ou seja, nós estamos suscetíveis a tudo. Então, a pessoa o crente, a pessoa que se batiza, a pessoa que se dispõe a servir a Deus, ela está suscetível às mesmas coisas que qualquer outro. Mas esse crescimento aqui espiritual, a nossa experiência, ela vai se dando no dia a dia. Ela vai se dando aos poucos, não é com um dia, não é com um ano. Por exemplo, a experiência que eu tinha aos meus 17 anos, hoje já com quase 44 anos, já é diferente. Então, muita coisa eu aprendi, muita coisa ainda vou levar para aprender, muita coisa eu ainda não compreendi, e vou morrer ainda, os dentes vai cair, eu ainda vou continuar aprendendo, porque a gente nunca se esgota o nosso aprendizado. O nosso aprendizado, às vezes, ele leva uma vida toda para a gente aprender e de poder chegar a uma conclusão daquilo que a gente precisava resolver. Então é como essa palavra, o reino de Deus é assim, como um homem que lança semente sobre a terra. Ele dorme, levanta, de noite ou de dia, e a semente ela brota, ela cresce, não sabendo ele como.
Então, assim é a palavra de Deus na vida de cada um. Assim é, por exemplo, tem dúvida que a gente tem hoje, que ela pode levar até 10, 20 anos, a vida toda, para você poder arrumar uma coisa na sua vida. Você chegar a um entendimento que seja um aperfeiçoamento, assim melhor dizendo, para você poder ter um aperfeiçoamento cristão, um amadurecimento, para você poder sair de uma fase que às vezes pode levar anos, pode levar 1, 10, 20, 30, a vida toda. E tem gente que Deus já chama, já derrama seus dons, a pessoa já entende a obra de Deus de uma vez. Tem outros que às vezes, vai batizar, vai congregar, vai tomar Santa Ceia, e a pessoa ela não é convertida, a pessoa ela tá ali, ela serve ali, fica caminhando anos e anos, e às vezes ainda não chegou a um ponto certo. É como alguém que faz um doce, né? Você vai lá, coloca o leite, né? Eu já fiz muito doce. Eu me lembro que eu fazia muito doce de leite, eu amava doce de leite e de abóbora. O que eu fazia? Eu jogava o leite, jogava a abóbora, você vai mexendo, até chegar ao ponto. Tem às vezes que a gente erra o ponto, né? Mas às vezes tem que ficar lá tem que ficar 1 hora, 2, 3 ali mexendo ali, para você poder fazer um bom doce de leite. Assim é a nossa vida. A nossa vida é como o Senhor está falando aqui, que a gente é como o semeador, que é o reino de Deus, é como um homem que lança semente, o semeador. Ele lançou semente e ela vai lá, ele vê, mas ela não vê a germinação. Mas lá dentro tem coisa que a gente não está vendo. Eu acredito que, por exemplo, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando de uma maneira imperceptível que a gente às vezes não está vendo. É uma maneira que a gente não está vendo. Como que eu posso falar o que Deus está fazendo na vida de cada um que está ouvindo essa palavra? Então Deus não age só na vida de quem está ouvindo, na minha própria, porque quem prega é o primeiro a comer da palavra. Então Deus, ele não tá, a experiência não é só para quem está ouvindo, a experiência também é para mim que está agora sendo o canal para essa palavra. Está dizendo aqui, e dizia, o que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola representaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeia na terra, é o menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce, e faz-se maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu pode aninhar-se debaixo da sua sombra. Então, isso aqui também seria, está falando que o reino de Deus, ele é como um grão de mostarda. Mostarda não é essa mostarda que às vezes eu até gostava muito, aquela mostarda que a gente vai lá, que vende no envelopinho, e que você vai parece que é até um pouco, ela é muito saborosa, essa mostarda. Não é aquela mostarda. Essa mostarda aqui, ela era até onde eu sei, ela é uma árvore, que ela tinha uma semente pequena, ela era pequenininha, mas quando se lançava, ela se tornava uma árvore frondosa e que os pássaros depois iam se abrigar debaixo da sua sombra. Então, assim é o reino de Deus. O reino de Deus, às vezes, ele pode começar, parece pequenininho, mas ele tem condição de abrigar a todos nós. O reino de Deus, ele é um reino que lá no céu, ele tem um lugar para cada um de nós. Então não importa quantas milhões de pessoas já passou neste mundo. Então lá no reino de Deus tem espaço para todos. Oxalá que todos fossem para o céu, né? Ainda que não vão. Mas assim é o reino de Deus. É como um grão de mostarda. Assim é a nossa fé. A nossa fé é como um grão de mostarda. Não já expliquei que não é como aquela semente de mostarda aquela hortaliça, né? Que é muito gostosa e saborosa, né? Que eu acho que deve ter aí em torno de 10 a 25 centímetros aproximadamente do pé até a raiz. Mas não é isso aí não, é uma árvore, a mostarda, pelo qual ela vira uma árvore frondosa e os pássaros podem tomar assento e ficar debaixo da sua sombra. Então, o reino de Deus é como esse grão de mostarda, quando se semeia na terra. É o menor de todas as sementes que na terra, mas tendo sido semeado, cresce, e faz o maior de todas as hortaliças. Cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. Você já observou uma coisa? Se a gente fosse observar, analisar uma coisa como isso aqui. Essa sementinha que Deus está falando. Vamos analisar, ainda não vamos brigar aqui por placa de instituição. Se cada instituição, seja todas elas que existem na Terra, tiver alguém para poder servir a Deus, então seria alguém sincero, alguém que está fazendo a vontade do Senhor, então ele seria como esses ramos, ele seria como essas ramificações, pelo qual essa árvore que se torna frondosa e que
nós, que seríamos os passarinhos, vamos ficar debaixo da sua sombra. Então, o reino de Deus é isso aí. Ele é um grão de mostarda que cresce e vira uma árvore frondosa, e pelo qual nós temos a oportunidade de ficar debaixo da sua sombra, debaixo da sombra do Onipotente. Então, Deus é que nos guarda, Deus é que nos protege, é o Senhor que nos guarda. Então, o Senhor é essa grande árvore frondosa, e pelo qual da sombra, para que nós possamos ter paz, para que nós possamos viver debaixo das suas asas, debaixo dos seus galhos, né? Debaixo da sua sombra, a sombra do Onipotente. Não fala assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Na sombra do Onipotente descansará? Então, a sombra do Onipotente. Então, o reino de Deus é essa grande árvore que ela está em todo lugar, em qualquer lugar do universo que você for, tiver alguém que honra a Deus, dos que já viveu, que já foi embora, então é sempre assim. Ele está abrigado debaixo dessa árvore frondosa, que é o reino de Deus. Então é o que forma a Igreja Universal. A Igreja Universal não é a Igreja Universal essa que tem, não. A Igreja Universal a Igreja Universal, que sou eu, que é você. A Igreja Universal, que é todo aquele que fizer a vontade de Deus e colocar ela em prática. Esse faz parte da grande Igreja Universal, onde Cristo é o caule, onde Cristo é essa videira, onde o Cristo é essa árvore principal aí, que dá seiva e que dá sombra para todos nós, para que a gente possa viver e descansar de todas as nossas lutas. E Jesus, ele tinha sempre o hábito de falar em parábolas. Então Jesus, às vezes, a gente não pode, dependendo da situação, às vezes melhor você falar por parábolas, contar uma historinha, para que a pessoa possa entender. Depende, que se você contar uma historinha, às vezes é mais fácil de você entender. O mito, lá em teologia, às vezes a gente estuda falando sobre mitologia. A mitologia é um mito, é mentira? Depende. Tem mitologia que ela vai simplesmente nos ajudar a entender melhor uma situação. Tem mitologia que ela é usada em prol. O mito pode ser utilizado em prol para esclarecimento de uma verdade, para uma verdade que todas as vezes que seria muito mais difícil às vezes eu contar, se fosse de uma maneira assim tão fundamentalista, tão técnica, né? Então você às vezes usando de parábolas, quando Jesus usou essas três aqui, a candeia, a semente e a mostarda, que eram uma planta conhecida ali na sua região. Então Jesus, você usando de historinhas, as pessoas entendem, porque se você vai falar uma coisa muito, vai contar uma coisa muito pesada, uma coisa que não dá, na historinha todo mundo vai lembrar de uma piada, mas às vezes se você contar uma coisa assim, sem um arranjo, a pessoa não vai lembrar. Então é por isso que Jesus utilizava dessas artimanhas de parábolas. Não é que é uma mentira. A parábola, aqui, ele está comparando, mas é para que as pessoas pudessem entender. Você vê aqui que depois Jesus declarava em particular abertamente. Jesus falava abertamente com seus discípulos o que era isso. Jesus, ele explicava, como ele explicou na parábola do semeador. Jesus, ele não falava em parábolas com seus discípulos. Ele falava em parábolas com as pessoas. Ele está querendo dizer que ele é o Senhor da tua vida. Ele está querendo dizer por essa palavra que ele veio para te salvar. Veio salvar, veio remir, e todo aquele que quiser descansar debaixo da sua sombra, ele está de porta aberta, de coração aberto, para te receber, para te acolher, para poder fazer de ti uma nova pessoa. Então, só não aceita o Senhor Jesus aquele que não quer, porque o reino de Deus está aí, as portas estão abertas, você pode procurar uma igreja onde você quiser servir a Deus, e basta que você entrega a sua vida a Deus. Se você quiser descansar debaixo dessa sombra também, você pode encontrar abrigo debaixo dessa sombra. Basta que é bom a sombra, né? Às vezes quem mora no campo aí, a gente está andando, até mesmo na cidade grande, às vezes você está andando, dá um cansaço, você acha aquela árvore frondosa. Então, o reino de Deus é essa árvore frondosa que você vai encontrar descanso para sua alma, você vai encontrar abrigo para você poder descansar e viver em paz. Então, Jesus Cristo, o reino de Deus, ele está propondo para você isso aí. Para você sair da sua mesmice, sair da sua carnalidade e entrar no mundo espiritual e ter a condição plena de você poder seguir o reino de Deus. O reino de Deus, ele é aberto a todos, né? Que como está falando aqui, que as árvores encontram de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E você quer também se aninhar nessa árvore do reino de Deus? Você quer estar disposto a entregar sua vida a Jesus Cristo? Então, se você quiser, você já sabe.
O Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Você deve procurar uma igreja onde você se sinta bem. Você deve procurar uma igreja, porque, mas por que buscar uma igreja? Para quê? Porque dentro de uma igreja você vai ter a condição de você participar de uma comunidade cristã. Então você vai ter a oportunidade de você participar de uma comunidade cristã. Então você é convidado a você viver como uma família, dentro de uma comunidade cristã. Vá naquela que você se sinta melhor. Não tem igreja certa, não tem igreja errada. Toda a igreja tem seus pontos falhos, todas as igrejas têm os seus pontos falhos. Então, ambas não têm nada certo. Quem é certo é Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. O resto, tudo o que passa pelo homem, está suscetível a erro. Então, mas se você não pode olhar para isso, olha para o teu Senhor e se sinta bem aonde você se sentir. Se for na missão evangélica e apostólica no Brasil, é só nos procurar aqui em Guarulhos e congregar conosco às quinta-feiras, às 19h30. Se você se sente bem na sua igreja, continue na sua igreja servindo. O importante é que você continue louvando e servindo ao Senhor. E seja você também. Conte para as outras pessoas que lá nessa árvore tem abrigo. Que lá nessa árvore tem abrigo. Não fique só para você. Aconteceu, Samaria, um tempo atrás, ela foi cercada. E começaram a comer as pessoas, comeram os animais. Teve um caso lá de uma mulher que falou para outra assim, vamos comer o seu filho hoje, vamos preparar ele, a gente come ele amanhã e você come o meu. Aí a mulher, né, que na sua simplicidade, matou o filho dela, preparou e comeram o menino. No outro dia foram lá procurar o menino da outra para comer e a mulher fugiu, né? Falou, não, meu filho não vai comer não, que é isso? Vamos dar mais um tempo ainda. E aconteceu, né, irmãos, que Eliseu estava ali e o rei de Samaria falou, hoje a cabeça de Eliseu não vai ficar sobre sua cabeça. Mas aconteceu que Deus que providencia tudo, né? O rei procurou Eliseu para matar e Deus simplesmente fez um rebuliço, né? Fez um grande rebuliço, que fez o pessoal ali que estava lutando contra eles, né? Ouviu um grande ruído, como se fosse os inimigos que o rei tivesse se aliado com outras pessoas para poder bater eles. Eles ouviram uma voz, todo mundo fugiu e deixou o acampamento do jeito que estava, com todas as provisões. E tinha um carnal, um general que era carnal, que falou assim, depois que o rei foi atrás de Eliseu para tentar matar ele, mas só que aí não deu certo, e falou assim, vive Deus que amanhã, essa hora, haverá na porta de Samaria farinha, vai ter tudo aqui pra gente aqui amanhã. Um carnal falou, mas nem se Deus abrisse porta no céu, isso vai acontecer. Isso não vai acontecer, e foi profetizado para ele, pois vive Deus que tu verás com teus olhos, mas porém não comerá. Então, você não entende, fica calado. Não vai blasfemar, porque você pode perder a bênção e ainda se prejudicar. O carnal do general falou, não, simplesmente, mas nem se Deus abrisse porta no céu isso vai acontecer, porque a cidade estava sitiada, estava cercada, passando fome, gente comendo gente, não tinha mais um cavalo, nem cavalo era preço de ouro, uma rolinha, se você achasse ela, isso aí era fome mesmo, fome, crise. E o que Deus fez? Tinha 2 leprosos, que estava fora do acampamento, porque quem tinha lepra não podia ficar dentro do acampamento. O que Deus fez? Aí eu falei assim, gente, sabe quando deu na telha? É uma palavra bem simples. Deu na telha, vamos andar por aqui. Achou muito calado, muito quieto, né? Entrou numa tenda, não tinha ninguém. Comeu, bebeu, foi na outra, tinha roupa, tinha tudo. Comeu, bebeu, não tinha nada. Eu falei, mas o que está acontecendo? Meu Deus, aquele povo passando fome e a gente aqui. Aí eles viram que não tinha ninguém mesmo. Eu decidi, se eu ficar aqui, se a gente ficar aqui, não é justo a gente passar por tudo isso, não é justo a gente comer e beber, e aquele povo lá naquela cidade, passando fome, comendo entre a gente. Aí foram lá, né? Aí quando avisaram, ninguém acreditou, né? Aí fizeram eu não vou contar a história, mas foi toda uma dramatização, e constataram que era verdade. E o tal do general estava na frente, né? O capitão estava lá na frente. Passaram em cima dele. Quando o povo ficou sabendo que tinha comida, pisaram em cima dele e o homem foi morto. Então, ele viu, contemplou, mas não comeu, porque a palavra de Deus, ela cumpriu. Então, é isso que eu acho bonito. Então, quando você falar, fica fiadinho. Fale aquilo que Deus te mandar, mas não seja solista.
Porque Deus, quando fala, que nem Eliseu aí falou, vive Deus que amanhã, tal hora, haverá aqui pão, haverá isso, haverá mantimento aqui em Samaria. Então, e cumpriu. E o outro fala, mas nem se Deus fizesse isso, imagina se isso vai acontecer. O profeta abre a boca e fala, pois você vai ver com teus olhos, mas não comerás. Então, creia nisso aí. Então não se pode deixar o dom verdadeiro de Deus, muitas vezes aquele que tem o dom de Deus também é perseguido. Aquele, muitas vezes, que tem o dom de Deus, ele é perseguido para que ele não possa mostrar exatamente que a luz dele não apareça. Mas aquilo que Deus tiver que fazer, ainda que Deus tenha que fazer um rebuliço, mas a luz de Cristo tem que refletir. A vontade de Deus tem que transparecer. Não é a vontade do homem. Se for vontade de Deus, o homem não é mais do que Deus. Ele é submisso a Deus e ele não manda em Deus. Ele está submisso a Deus. Então, seja o que você estiver passando na sua vida, creia em Deus. Gostaria agora de finalizar orando por todas as pessoas que eu já apresentei, de modo especial o Rayá, filho do nosso irmão, filho ali do Valdecido, ali de Uberlândia. Vamos orar mais uma vez, apresentar essa criança, para que a gente possa terminar a minha apresentação de hoje. Daqui a pouco eu estarei saindo, Deus me dará a graça de estar tocando ali, vou estar tocando numa igreja ali, o qual estou dando uma força ali também para eles. Então vamos orar. Estendemos as nossas mãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eis-nos uma vez aqui, Senhor, gostaríamos de apresentar ao Ryan, Senhor, aquela criança que está com aquela enfermidade. Não sei como que ele está hoje, mas, Senhor, vai dando uma breve recuperação para ele, se assim for a Tua divina vontade, colocamos ele nas Tuas mãos, Senhor, que ele possa se restabelecer e ser uma criança feliz, se for do Teu querer, se for do Teu agrado, se Te agrada, se Te apraz. Coloca essa criança em liberdade por amor do Teu nome. Ajuda eles, dá força para os seus pais, dá força para sua mãe, para o seu pai. Não sei se ele tem mais irmãos, mas enfim, seja com a sua família e abençoa eles em nome de Jesus. Quero apresentar a Maria Elisa. Senhor, abençoa essa jovem cada vez mais. Abençoa o seu pai, abençoa a sua mãe. Abençoa todos os meus familiares também em Minas, aqui de São Paulo. Seja com cada um. Pai Santo, graça nós damos a Ti por tudo nós te pedimos. Em nome de Jesus, o Filho do Teu amor, que é bendito e eterno. O nome de Deus seja sempre louvado. Fique com essa palavra, Deus abençoe. Amanhã estarei aqui mais uma vez às 20 horas para poder fazer essa oração. Quero deixar também o convite que na próxima dia 30/5 haverá